E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubismo FC, galera. Bom, rapaziada, no vídeo de hoje nós vamos ver qual é a provável escalação do Vasco para o jogo de amanhã contra o Maricá. Sim, o Vasco já vai estar em campo novamente. E de novo o Vasco vai com a sua formação titular, com seu time principal para encarar o Maricá. Jogo muito importante, tendo em vista que o Maricá é o líder do campeonato carioca e o Vasco quer se aproximar ali dessa liderança. Então deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. É muito importante que você se inscreva aqui no nosso canal. Estamos com a meta de bater os 300 mil inscritos. Eu sei que a torcida do Vasco é muito grande, então se inscreve aí e ativa as notificações. Bora pro vídeo. Então, galera, já estamos aqui com o provável time do Vasco para enfrentar o Maricá amanhã. E, rapaziada, o Vasco não deve ter muitas mudanças a princípio no seu time titular. Eu acredito que o Fábio Carille nesse momento está buscando dar entrosamento para esses jogadores que são tidos como os titulares da equipe, pelo menos os 11 iniciais, os 11 que iniciam ali a partida. E o Vasco deve ter novamente o Léo Jardim como seu goleiro titular para essa partida. Na lateral direita teremos o Paulo Henrique. Cara, o Paulo Henrique foi bem no último jogo, né? Acabou marcando um gol importante para ele adquirir mais confiança ainda. E assim, rapaziada, acabou marcando um gol importante para ele adquirir mais confiança ainda o Paulo Henrique. Eu sei que tem muitos torcedores do Vasco que ficam nesse questionamento. Será que não era bom testar o Puma no time titular? E eu acredito que o Puma vai ter suas oportunidades também durante a temporada ainda. A gente sabe que o Puma é um lateral que tem um refino melhor do que o Paulo Henrique na hora de cruzar, essas coisas assim, mas o Paulo Henrique fisicamente é muito bom jogador, é um cara que recupera muitas bolas e é difícil de ser batido nos duelos por conta da sua grande velocidade. Vocês viram o gol que ele fez no último jogo, ele atacando ali a profundidade com muita força física, com muita velocidade, ainda conseguiu definir bem o lance nesse último jogo contra a Portuguesa. A dupla de zaga do Vasco deve ser João Vitor e Lucas Oliveira novamente. Ainda não devemos ter o Maurício Lemos iniciando como titular, até porque o Lucas Oliveira tá muito bem. Existe aquele ditado: time que tá ganhando você não mexe. Então, João Vitor e Lucas Oliveira. O Lucas Oliveira vem até fazendo partidas mais seguras do que o João Vitor nesse início de temporada. O Lucas Oliveira tá ajudando demais na construção do Vasco nas jogadas. Um zagueiro que tem um passe firme, um passe forte, consegue encontrar várias vezes passes importantes entre linhas que quebram ali a marcação, pressão do adversário. Então tô gostando dessa dupla de zaga, João Vitor e Lucas Oliveira. Tá me passando mais confiança do que a zaga na temporada passada. É óbvio, campeonato carioca, o Vasco pegou dois adversários que são muito mais fracos do que o nível que o time vai enfrentar em um campeonato brasileiro, mas é o que a gente tem de momento para testar. Na lateral esquerda teremos o Lucas Piton novamente. A gente sabe que o Vasco ataca muito com seus dois laterais, então os laterais do Vasco muitas vezes se tornam alas, quase pontas, nesse esquema que o Vasco não tem pontas. Então os laterais que são os responsáveis por dar essa amplitude para o time, dar um pouco mais de profundidade também, chegando mais na linha de fundo. Eles têm esse papel importante, os laterais do Vasco, então por isso é bom que eles estejam no seu melhor físico e tecnicamente. E aí teremos novamente o Jair jogando como esse primeiro volante do time do Vasco. O Jair está muito bem nessa temporada de 2025, e fazendo assim um início de temporada muito bom. O Jair sendo muito importante nessa saída de bola do time do Vasco, sendo muito importante na hora de recuperar também essa posse de bola. E aí teremos novamente o Tietê jogando como esse meia central no time do Vasco. O Tietê vem fazendo jogos bons. O que a torcida do Vasco esperava do Tietê? Ninguém espera que o Tietê vai ser o craque do time, o cara que vai resolver as partidas, mas é um jogador para ser importante assim essa composição de elenco de meio-campistas do Vasco. Tá fazendo aí um bom início de temporada o Tietê. O Paulinho vai jogar aqui pelo outro lado. O Paulinho é um jogador que sempre me agrada muito, e várias vezes, como o Vasco não tem esse ponta de mais velocidade, o Paulinho fica como esse jogador também, além do Lucas Piton. O Paulinho, aproveitando sua boa velocidade, ele vai, tenta chegar na linha de fundo, tenta dar um pouco mais de opção de profundidade nos passes também, e fora o refino técnico do Paulinho, que aos poucos vem adquirindo o ritmo de jogo novamente. Vale lembrar, Paulinho passou muito tempo lesionado, então ele está adquirindo o ritmo de jogo, está se entrosando com os companheiros novamente, voltando à sua melhor forma física e técnica. Teremos Felipe Coutinho como esse meia armador do time do Vasco. Que luxo que tem o Vasco, né? Coutinho e Payet para ser os seus meias de criação. Quando um dá uma cansada a mais, tem o outro para entrar. Zero bala do banco de reservas. Felipe Coutinho fez um golaço no último jogo. Coutinho tá recuperando a sua confiança no futebol brasileiro. E isso é importante para o Vasco. Se o Vasco tiver o Coutinho bem, o time sobe muito de produção. O time do Vasco tem
esse jogador que é diferenciado tecnicamente, sabe? O Felipe Coutinho é esse cara. Então é importante a gente ver o Coutinho voltando a brilhar. E aí devemos ter novamente o Alex Teixeira jogando aqui como um segundo atacante. A gente vê muitas vezes o Coutinho caindo mais aqui por esse lado, o Alex Teixeira por esse. E teremos o Verratti como esse centroavante do time do Vasco. Quais são os questionamentos da torcida do Vasco? Será que não poderia iniciar com o Coutinho e com o Payet só para fazer um teste de como seria os dois iniciando a partida e jogando juntos? Será que o Vasco teria ou não mais criatividade? Será que perderia muito poder de marcação? A gente tem que se lembrar que o Alex Teixeira volta para marcar também, para fechar uma linha aqui do Vasco de 4. Quando o Vasco marca nesse 4-4-2, o Vasco marca assim. Fica o Paulinho por um lado, o Alex Teixeira pelo outro, o Tietchan e o Jair por dentro, e aí fica Verratti e Felipe Coutinho. É assim que o Vasco marca nesse 4-4-2. E aí o Payet não conseguiria fazer essa função marcando quando o Vasco fosse abaixar as linhas no 4-4-2. E poderia ficar um pouco mais exposto. E aí você teria que sacrificar o Coutinho, que tem um pouco mais de força física, para marcar por aqui. E deixaria o Payet mais na frente, descansando ali com o Verratti. São tomadas de decisão que o treinador vai fazendo durante a temporada e vai vendo aí como é que o Vasco vai se adequando melhor. Beleza, rapaziada? Esse deve ser o time do Vasco. Talvez, não sei. Podemos aí ter para descansar o time, quem sabe, ou a entrada de um Hugo Moura no meio de campo, no lugar de algum dos meio-campistas, ou de um Matheus Carvalho, que são jogadores que entram sempre muito bem no segundo tempo, conseguem manter esse nível de boa qualidade do time do Vasco no meio de campo, que vem sendo o diferencial do time nesse início de temporada. Mas eu quero saber a opinião de vocês aí embaixo, vocês mudariam algo nesse 11 inicial do Vasco ou não? Beleza? Então, esse vídeo hoje, próximo do Frentesco com nós. Fui!